Oi, pessoal! Bom dia, bem-vindos à nossa aula de História de hoje. E hoje é dia 28/8/2020, sexta-feira. Bom, tô aqui preparando o meu livro, já prepara o seu também e abra na página 28. Bom, nós começaremos uma unidade nova, pessoal, na página 28. Então, deixa o seu livro aberto assim, ó, na página 28 e na página 29. Bom, observando essa imagem, as formas de morar ontem e hoje. Então, vamos falar sobre moradias. Que lugar é esse retratado nas imagens? Nós podemos observar que são imagens de casas, certo? O que as imagens têm em comum e o que elas têm de diferentes? Bom, aqui podemos observar mesa, podemos observar produtos de cozinha, né? Instrumentos de cozinha. E de diferente? Uma tem a lareira, parece um fogão, né? É uma casa mais antiga, a outra é mais atual. Você sabe para que serve esse lugar? Bom, esse lugar serve para fazermos comida, para fazermos as nossas refeições. Muito bem, então vamos para a página 30, ideias em construção. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Bom, na unidade anterior, vimos que cada família ou comunidade tem hábitos e regras para organizar suas moradias. Agora veremos que essas construções podem ter formas variadas e também podem ser feitas com diferentes tipos de material. No Brasil, a maioria das moradias é feita de alvenaria. Será que em outros lugares também é assim? O que é alvenaria, Probia? São a construção de tijolos que são ligados por cimento. Então, aqui no Brasil, no país que nós moramos, a maioria das casas são feitas de tijolos que são ligados por cimento. Mas vocês acham que no mundo todo as casas são feitas assim? Com tijolo, com cimento? Então é isso que a gente vai descobrir. Observe algumas moradias que podem ser encontradas em diferentes partes do mundo. O iglu é uma moradia usada pelos Inuits, povo do Canadá, quando precisam passar dias caçando. Por ser uma região muito fria, o gelo ajuda essas pessoas a se proteger do frio. Olha só, já é uma casa bem diferente do que a gente encontra aqui no nosso país, né, pessoal? Ela é feita de gelo e os caçadores, quando tem que ficar muito tempo caçando, constroem aí o iglu. Na página 31, nós temos outro exemplo de moradia. As moradias de palafita, na região de Mianmar, são construídas sobre estacas de madeira fincadas nas margens dos rios. Essas moradias também são encontradas no Brasil. Então, olha só, no Brasil, nem todas as casas são feitas de tijolos e de cimento. Essa, por exemplo, a palafita, ela é construída nas margens dos rios e elas têm essas estacas de madeira para ficarem mais altas, porque quando chove muito e o rio enche, a água não invade a casa. E elas são feitas de madeira. Na Capadócia, região da Turquia, é possível encontrar casas construídas dentro de rochas. Olha aqui, pessoal, estão vendo essas portinhas, Olha que bacana. Essas casas, elas são construídas dentro dessas rochas, como se fosse uma caverna. E elas são encontradas na Capadócia, que é em outro país bem longe daqui. Olha quantos tipos de moradia podemos encontrar, hein? Converse com seus colegas e responda. Todas as pessoas têm o mesmo tipo de moradia? Bom, observando essas imagens, já podemos ter a certeza que não. Nem todas essas pessoas têm o mesmo tipo de moradia. Eu moro numa casa de alvenaria. As pessoas aqui na Capadócia, algumas moram em casas construídas dentro de rocha. Os caçadores do Canadá constroem suas casas de gelo, os iglus. Então, não, nem todas as pessoas têm o mesmo tipo de moradia. Das
moradias mostradas anteriormente, qual chamou mais a sua atenção? A que me chamou mais a atenção foram essas casas aqui, ó, da Capadócia, construídas dentro das rochas. E a sua? Qual foi a moradia que chamou mais a sua atenção? Bom, olha só na página 32, Construindo Conhecimentos. Saber como as moradias eram organizadas nos ajuda a conhecer um pouco dos hábitos das famílias do passado. As casas de pau a pique, também chamadas de taipa, são um tipo de construção muito antigo no Brasil. Os materiais utilizados em sua construção são a madeira, o cipó e o barro, desculpa. Olha só, o que é cipó? Cipó é a planta do tipo trepadeira que se enrola nos troncos de árvores, assemelhando-se às cordas. Quem aqui já assistiu o filme do Tarzan, quando ele passa fazendo ele usa o cipó. Então, essas casas aqui, ó, são muito antigas e encontradas no Brasil também. Eram feitas de madeira, cipó e o barro. Muito legal, né, pessoal? Saber que tudo isso existiu há muito tempo atrás. Então, vamos para a página 33. Antigamente, as pessoas cozinhavam em fogões a lenha. Por isso, era comum a cozinha ficar cheia de fumaça. Veja na obra a seguir um exemplo de cozinha com fogão a lenha. O fogão a lenha, meus amores, ele não acende com fósforo, com isqueiro, com acendedor elétrico, não. Ele era aceso com madeira, eles precisavam de madeira. Aí você colocava aqui assim, ó, esse aqui é o fogão a lenha. Aí nesse buraco você enchia de madeira, assim, e aí acendia o fogo para ele poder esquentar. Muito legal, né? E ele tem um cheiro muito forte, ele deixava a cozinha cheia de fumaça. Esse aqui é um quadro, ó. Quem pintou foi o Almeida Júnior. Esse quadro se chama Cozinha Caipira, foi feito em 1895. Os utensílios usados para preparar os alimentos eram feitos de ferro. Olha só, bem diferente das panelas e do bule que nós temos hoje, né, pessoal? Os antigos, as pessoas mais antigas, usavam as panelas de ferro, elas eram feitas de ferro. Eu tenho certeza que a vovó de vocês vai saber falar melhor para vocês sobre essas panelas de ferro. Minha vovó tem uma até hoje e ela também usa o fogão a lenha até hoje. Olha só na página 34. Um hábito da maioria das famílias dessa época era comer com as mãos, pois os talheres eram muito caros. Então, olha só como eram os talheres de antigamente. Eram de prata, como se fossem joias. A mamãe, o papai ou alguém aí da sua família não tem um brinco de prata, um anel de prata. Então, antigamente, os garfos eram como se fossem joias, porque eles eram feitos de pratas. Então, a maioria das pessoas se alimentavam com as mãos porque não tinham condições de comprar os talheres. A lavagem dos utensílios e das roupas era feita fora de casa ou na beira dos rios, pois as moradias não tinham água encanada. Então, hoje, quando a gente liga a torneira, liga o chuveiro, liga a pia do banheiro, sai a água, antigamente isso não existia. A água que as pessoas tinham ou eram do rio, ou eram das chuvas. Então, quando as pessoas precisavam lavar as roupas ou lavar as panelas de ferro, elas tinham que ir até o rio, porque dentro de casa não havia água. Entreviste uma pessoa da sua família e pergunte: em qual cômodo da casa a louça é lavada? Então, já pergunta aí para sua mamãe ou para o seu papai ou para quem estiver te ajudando. Em qual cômodo da casa a louça é lavada? E a letra B. Em qual cômodo da casa as roupas da família são lavadas? Bom, aqui na minha casa, a louça é lavada na cozinha e as roupas são lavadas na área de serviço. E aí na sua casa? O quintal, por sua vez, era usado pelas famílias para cultivar alimentos ou criar animais. Atualmente, grande parte das moradias que têm o quintal para essa finalidade são sítios e chácaras localizados na área rural. O que é a
área rural? É a ligada ao campo. Então, hoje, meus amores, é muito difícil você encontrar casas grandes com um quintal, onde nesse quintal são plantados alimentos, frutas, tem vaca, galinha. Hoje em dia, nós já não temos mais esse costume. Por exemplo, aqui na minha casa, seria até impossível eu criar uma vaca, criar uma galinha, porque eu moro no meu apartamento. E as casas também não têm os quintais tão grandes para criar e para cultivar animais e alimentos. Por isso, a maioria, das moradias que tem essa finalidade de criar animaizinhos e cultivar o alimento, são as casas, as moradias que ficam em sítios e chácaras, onde o espaço é bem maior, e aí eles fazem essas atividades. Olha só. Aqui é um exemplo de sítios localizados em área rural, que fica no campo, ó, bastante mato, bastante espaço aberto, diferente da cidade, né? Outra construção antiga é o casarão colonial, que tem portas e janelas voltadas para a rua. Então, olha só esses casarões coloniais. Estão vendo que não tem portão? A porta e a janela já são virados para a rua. Vocês já visitaram alguma cidade assim? A Probia já visitou, chama Paraty e fica lá no estado do Rio de Janeiro. E as casas de lá são todas desse jeitinho, tudo voltado para a rua. São construções bem antigas, é uma cidade bem bonita. Olha como eram diferentes as construções do que nós temos hoje, pessoal. Bom, na página 36, como nessa época não havia eletricidade nas casas, os moradores dos casarões utilizavam castiçais com vela ou candelabros que serviam para iluminar os ambientes. Então, antigamente, a gente não ia lá e acendia a luz, clicava no botãozinho e acendia a luz. As casas eram iluminadas assim, ó, por castiçais, com velas. E aí a vela fica aqui em cima para iluminar. Com o tempo, as casas passaram a ter varanda. Tornou-se comum o uso de redes de descanso, que é um objeto de origem indígena. Isso fez com que as varandas se transformassem em um espaço de descanso e lazer nas moradias. Então, aí as casas foram ficando diferentes dessas daqui. Eles começavam a fazer as casas um pouquinho mais para trás, para na frente conseguirem ter a varanda, e aí colocavam a rede de descanso para tornar um lugar de lazer e descanso para as famílias. Atualmente no Brasil, a maioria das pessoas mora em casas ou apartamentos. As casas podem ser do tipo térrea ou sobrado. Já os apartamentos são moradias que no seu conjunto formam os edifícios. O que é uma casa térrea? É a casa que fica ao nível do solo. Então, ela só fica no nível do solo. Só tem como se fosse um andar. É só uma parte, tudo no chão. E o que é um sobrado? Que possui um ou mais andares superiores. Então, a casa térrea é a casa que só tem uma parte. Os sobrados são aquelas casas que têm escadas. E aí tem a parte de baixo, tem o andar de cima ou mais andares, certo? Olha só aí. Aqui são casas, ó. E aqui são os edifícios. Estão vendo aqui, ó, pessoal? Nessa janelinha aqui, ó, com certeza essa casa deve ter mais de um andar. Então, ela é um sobrado. E olha só, estão vendo? E aqui são os edifícios, né, que encontramos muitos aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto. Em certos casos, as famílias que vivem em apartamentos têm que dividir alguns espaços umas com as outras. Veja os exemplos a seguir. Então, quem mora em prédio, todo mundo tem a mesma garagem, todo mundo tem o mesmo espaço de lazer, todo mundo tem o mesmo salão de festa e todo mundo tem o corredor, o elevador e a escada. Então, quem mora em apartamentos, dividem esses espaços. Por quê? Todo mundo mora em um prédio só. Então, a garagem é a mesma, o elevador que você anda é o mesmo, o espaço do lazer é o mesmo. Como não cabe dentro de um apartamento, então
fazem todo mundo utilizar o mesmo espaço. Bom, vamos para a página 38. Vimos na unidade anterior que, de acordo com a nossa Constituição, todo cidadão brasileiro tem direito à moradia. Observe a imagem a seguir. Então, olha só essa imagem, pessoal. Vocês acham que essa daqui é uma moradia correta para as pessoas morarem? Nessa imagem, há um tipo de moradia localizada no Brasil. Na sua opinião, essa moradia é adequada? Por quê? E aí, vocês acham que essa aqui é uma moradia adequada para as pessoas morarem? Com certeza não, né? Não tem como se proteger da chuva, do frio, do vento, do sol. Então, essa moradia não é uma moradia adequada. Não tem parede, não tem segurança, não tem proteção, não tem conforto, não tem luz, não tem água, não tem nada, né, pessoal? Vamos para a nossa atividade, então. Observe o móvel antigo a seguir. Então, vamos observar aí. Alguém já viu algum móvel como esse? Alguém já conheceu algum móvel como esse? Vamos responder algumas perguntinhas sobre esse móvel. De que ele é feito? Bom, pessoal, observando esse móvel aí, podemos perceber que ele é feito de madeira, certo? Então, deixem o livro de vocês aberto na página 38 e 39 para a gente ir observando o móvel e respondendo as questões. Olha lá. Então, ele é feito de madeira. Identifique duas características desse móvel que chamam a sua atenção. Bom, aí você vai colocar, então, duas características desse móvel que chamaram sua atenção. A cor, as gavetas, o tamanho, os puxadores, a forma. O que mais te chamou a atenção nesse móvel? Cada um vai colocar a sua resposta. Próximo, desembaralhe as letras e descubra o nome deste móvel. A Probia vai ler assim, do jeitinho que tá. Vocês vão tentar adivinhar qual é o nome deste móvel. Acondo. Ficou difícil, né? Bom, eu vou dar então a respostinha para vocês. Este móvel é uma cômoda. Antigamente, eram muito comuns as cômodas, pessoal. As pessoas, elas não tinham guarda-roupa. Todo mundo usava mais as cômodas. Na sua opinião, qual é a função desse móvel? Bom, esse móvel, ele guarda roupas, objetos, até joias. Então, a função desse cômodo é simplesmente guardar objetos, roupas, joias. Na sua opinião, em qual cômodo de uma casa este móvel pode ser usado? Bom, geralmente, onde a gente guarda as nossas roupas? Dentro do nosso quarto, né? Nossos objetos e nossas joias. Então, a cômoda pode ser usada nos quartos. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de história. Espero que vocês tenham gostado aí de ter descoberto várias coisas sobre as moradias. Fica aqui o meu beijo. Pega ele aí! Bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Te espero segunda, hein? Tchau!